Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria, tudo bem com vocês? Meu nome é Sônia, sou aqui da Diocese de Cornélio Procópio. Atualmente estou na coordenação diocesana do Ministério da Intercessão e eu estou aqui hoje para falar com os intercessores da nossa Diocese, Diocese de Cornélio Procópio, né? Nós hoje vamos falar sobre a RNI do mês de janeiro, essa formação permanente que nós temos, né? Então, para que todos possam ser alcançados por essa formação, eu resolvi assim gravar esses vídeos, né? Para que nós possamos estar ouvindo no tempo que nos dá, né? Naquele horário que nos é permitido, que às vezes nós temos tantas coisas para fazer e às vezes a gente marca uma reunião online e a gente não consegue alcançar todo mundo. Então, assim, com esse vídeo, né, que a gente está gravando, fica mais fácil. Cada um no seu tempo vai conseguir ouvir e vai conseguir também se formar. Então, para que nós possamos iniciar bem essa formação, que nós possamos invocar sobre nós, é a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E também clamarmos sobre nós, né? A proteção da Virgem Maria, a nossa mãe, a nossa intercessora, que ela possa nos acompanhar, que ela possa também nos direcionar nesse momento. Quando ela está, Jesus também está, e principalmente o Espírito Santo, que é aquele que vem nos ajudar, é aquele que vem, né, aqui nos guiar nesse caminho de formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nós possamos agora invocar sobre nós a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha conduzir esse momento, conduzir a mim que vou estar aqui nessa formação e conduzir você que está ouvindo essa formação, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, deixar que essa formação produza em nós frutos, para deixar que essa formação possa mudar a nossa intercessão, que através desses ensinamentos de hoje nós possamos, nesse ano de 2025, começarmos a nossa intercessão, começarmos o ano com uma maneira diferente, com um ardor no coração diferente. Então, vem Espírito Santo, vem nos conduzir a cada um de nós. Tu és bem-vindo e nós damos livre acesso para que o Senhor possa agir poderosamente sobre a minha vida e sobre cada um daqueles que vão ouvir essa formação, sobre os intercessores da Diocese de Cornélio Procópio, para que nós possamos ser cheios, e como nos diz a palavra que norteia 2025, pela virtude do Espírito, transbordeis do Espírito Santo de Deus. Então, que nessa ordem nós possamos iniciar essa formação, né? E esse tema de janeiro de 2025 ele nos diz assim: intercessor, vai e anuncia-lhes o que eu te ordeno. Então é Deus ordenando para mim e você a anunciar. E essa palavra que vem nos direcionar está lá em Daniel 3,18. Fica sabendo, rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Inicia assim, queridos intercessores, estamos iniciando um tempo novo. Neste tempo e neste recomeço ofereçamos ao Senhor um louvor que reconhece, anuncia e proclama quem é Deus, e fazendo com que ele se levante poderosamente em nossa vida. O louvor é um dos pontos fundantes da identidade da renovação carismática católica. E quando ele brota de um coração que é fiel, de um coração que é convicto do manifestar do poder de Deus, este louvor anuncia e liberta. Aqui nós podemos parar um pouquinho e pensar nesse ponto que fala aqui, ó, né, que o louvor
ele tem que brotar de um coração que é convicto do manifestar do poder de Deus. Porque muitas vezes nós estamos louvando, sim, né? Porque nós temos essa identidade de louvar, né? Então, nós somos o povo que louvamos, que adoramos, que glorificamos, mas muitas vezes esse louvor não brota do nosso coração, porque nós ainda não reconhecemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, do nosso ministério. Então, é muito importante para que a oração de louvor tenha o poder de mudar uma situação, é que o nosso coração ele tem que estar convicto de quem é Deus na nossa vida, né? Porque sem essa convicção, sem nós sabermos que Deus é Deus, ele não tem efeito. E muitas vezes o que está acontecendo em nossos ministérios, dentro do nosso movimento, é essa falta de convicção. E aqui o Senhor, ele vem nesse mês de janeiro, que é o mês que inicia o ano, já para nos dizer, vamos começar diferente, vamos, né, ter esse louvor, mas que esse louvor brote, meu filho e minha filha, de um coração convicto de quem sou eu, né? Então, que nós possamos iniciar esse ano sabendo que quem é Deus e sabendo que dentro de mim tem que brotar do fundo do meu coração para que esse louvor ele possa libertar a minha vida de intercessor, também libertar o meu grupo de oração de tantas coisas, né, de tantas adversidades que encontramos e vivemos. Mas se ali estiver e se encontrar um intercessor que reconhece o poder de Deus, que tem um coração convicto e levanta um louvor, né? Esse louvor vai libertar e vai dar uma direção nova para o grupo de oração. Seguimos aqui então. A palavra no livro do profeta Daniel, capítulo 3, verso 18, nos traz a resposta de Sidraque, Misaque e Abdenago, né, à interpelação do rei Nabucodonosor, que diz assim: que havia ordenado que ao som da buzina, da flauta, da harpa e da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei havia levantado. Diante de tal situação, Sidraque, Misaque e Abdenago, que eram servos do Senhor, aqui diz assim, que eram servos do Senhor. Então, quem é servo do Senhor tem uma resposta diferente diante dos problemas, mesmo diante da morte. Nós temos que dar uma resposta diferente. E esses três jovens, eles eram servos do Senhor. E qual foi a resposta que eles deram ao rei? Se recusaram a adorar a estátua erguida pelo rei, respondendo que o Deus a quem serviam podiam os livrar da fornalha ardente e da mão do rei. É isso que eu e você, intercessor, temos que fazer diante das situações. E continuaram dizendo: E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Em outras palavras, os servos do Senhor estão dizendo que preferem morrer se for preciso, ao trair ao seu Deus e Senhor. A partir do louvor, os servos em questão conquistaram o livramento da fornalha e a libertação diante da tirania de Nabucodonosor, além da conversão do próprio rei, que reconheceu o poder de Deus e passou a buscá-lo. Então, vocês viram que a fidelidade daqueles três jovens geraram a conversão do próprio rei. Então, muitas vezes, né, o que está faltando em nós é essa fidelidade, é essa convicção de que temos que servir ao nosso Deus diante de toda e qualquer situação, independente, né, que seja a morte.
Nós precisamos de dar uma resposta de quem é Deus na nossa vida e de quem é Deus diante daquela situação, daquele problema. E aí, quando nós temos essa fidelidade, esse louvor, há uma libertação e também a conversão dos corações mais duros que podem existir dentro do nosso grupo de oração, dentro da nossa família, em qualquer lugar, aonde houver um coração duro. A fidelidade e o louvor que eu e você, intercessor, erguemos ao Senhor, pode mudar toda essa situação. E nós possamos compreender isso, que nós possamos, né, continuar louvando ao Senhor com esse ardor que esses três jovens tiveram e que hoje nós precisamos ter. E aqui segue dizendo: percebemos quantos benefícios alcançados a partir do louvor e da fidelidade dos servos de Deus. Na ocasião, a Sagrada Escritura nos apresenta três pontos a serem trabalhados e que foram fundamentais para a vitória conquistada. São elas: louvar, anunciar e fidelidade. A seguir, vamos caminhar pelos objetivos das palavras. O louvor. O louvor é uma forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. O louvor integra as outras formas de oração, segundo o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2639. O capítulo 10, no verso 24 do livro do profeta Daniel, nos narra que, enquanto Sidraque, Misaque e Abinago passeavam dentro das chamas, eles louvavam e bendiziam o nome do Senhor. Atentamos para o poder do louvor que foi capaz de agir com uma força de libertação na situação apresentada. Enquanto intercessores, somos chamados a exercer o louvor com a força inspiradora da nossa vida, louvando mesmo na dificuldade, nas situações mais impossíveis e até mesmo absurdas. Todas as vezes que nós louvamos, seremos maravilhados e experimentaremos a graça de um louvor que liberta. Então, nós podemos, né, aqui iniciar, ter essa certeza que devemos iniciar o ano de 2025 louvando ao Senhor, mas que esse louvor tem que brotar de um coração convicto e entender que a oração de louvor, ela traz o reconhecimento de quem é Deus, né? Às vezes nós fazemos essa oração de louvor, mas nós não temos essa consciência que o louvor nos leva a reconhecer que Deus é Deus, né? Então, muitas vezes o nosso louvor, ele não tem e não tem uma luz, né? Ele não tem um alcance do coração do Senhor, porque nós não estamos entendendo o que é realmente louvar. Então, nós temos lá, né, no Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 26 e 39, que diz que o louvor é uma forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus, né? E diz ainda que o louvor, ele integra as outras formas de oração. Então, todas as formas de orações que nós reconhecemos, nós temos que colocar dentro o louvor, né? Porque é o louvor ali que vem nos direcionar, que vem fazer com que indica que eu sei que Deus é Deus, que eu acredito nesse poder que Deus tem, né? Que eu estou ali convicta da minha fé. E muitas vezes quem não tem fé não tem um louvor, né? Porque não acredita em Deus. Então, como que eu vou louvar sabendo que o louvor reconhece que Deus é Deus? Então, nós precisamos mudar aí, né? É, olhar para nós e vermos como é que está o nosso louvor, como é que nós estamos, prestar atenção no momento em que nós estamos louvando o Senhor, quais são as palavras, aquilo que está saindo da nossa boca, que nós estamos dizendo que aquilo é um louvor ao Senhor, né? Pois na palavra, nós vimos aqui que depois que eles saem,
que eles vencem, que eles são libertos, né? Nós temos aqui lá no versículo 46, convite ao louvor. Então, eles vão louvando ao Senhor. Depois vocês possam pegar esse capítulo de Daniel 3, né? Vocês veem ali tudo o que os três jovens passaram, e quando eles conseguem a libertação, eles fazem ali um, um louvor que vai agradecendo, que vai, né, ali colocando quem é o Senhor, né? Aqui, colocar aqui um pedacinho, né? Sede bendito, Senhor Deus e de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. Seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e da eterna exaltação. Sede bendito no templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Lá eles, ó, céus, bendizei o Senhor, louvai e exaltai o Senhor eternamente. Anjos do céu, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Águas e tudo que está sobre os céus, bendizei ao Senhor, louvai-o, exaltai-o eternamente, né? Para que vocês possam ver, né, esse louvor aqui deles tem um poder enorme, né, em nós. Então, que nós possamos sempre estar, quando a gente vê que o nosso louvor está fraco, que está ali sem convicção, sem fé, que nós possamos voltar aqui no louvor que esses três jovens, né, elevaram ao Senhor após essa grande libertação. Agora nós vamos aqui para o anúncio, né? O anúncio fala assim: no anúncio se noticia ou se avisa por meio do qual se divulga algo que é domínio público. O nosso anúncio é a palavra de Deus. Nós anunciamos uma pessoa, Jesus Cristo. Na palavra trabalhada neste RNI, os servos falam de Deus, dizem que o Deus a quem eles servem pode nos livrar da fornalha ardente e até mesmo das mãos dos reis. Eles estão anunciando, eles estão proclamando quem é Deus. Os efeitos disso se seguem pela libertação da fornalha, passa pela libertação da tirania do rei e desemboca algo humanamente impossível. O rei reconhece quem é Deus. Bendito seja, disse, ó Deus de Sidraque, Misaque e Abdinago. Ele enviou o seu anjo para salvar seus servos, os quais, depositando nele sua confiança e transgredindo as ordens do rei, preferiram expor suas vidas e se prostrar em adoração diante de um Deus que não era o seu. Daniel 3:95. Então, nós vemos aqui que nessa atitude de reconhecer que Deus é Deus, né, eles anunciaram ali, né, ao rei, aquelas outras pessoas que estavam ali, anunciaram a Babilônia, qual Deus eles serviam e o poder que o Deus deles tinha de libertação, de livrá-los da morte, né? Então nós temos que ver também aí o que é que nós temos anunciado com a nossa atitude, com o nosso servir dentro do ministério da intercessão. Muitas vezes nós estamos desanimados, muitas vezes nós temos ali as nossas intenções de oração para fazermos, e nós mesmos estamos tão desanimados que quando nós lemos, quando nós vemos, né, ali a situação, nós não temos convicção, nós não temos aquele ardor de saber, não, Deus pode mudar isso aqui. Então, que esse anúncio que nós mostramos para os outros, né, possa também revelar essa palavra que é Jesus Cristo, o poder que Jesus tem sobre cada um de nós, né? E que nós possamos saber que nós, intercessores, nós temos que louvar com o coração convicto. E através desse louvor, nós temos que anunciar a palavra, anunciar o próprio Jesus. E depois nós temos a fidelidade, né? A fidelidade diz assim: em toda a narrativa do livro de Daniel, no capítulo existe uma primícia que vai
alinhavando poderosamente todos os feitos do Senhor apresentados na palavra, a fidelidade. Sidraque, Misaque e Abednego demonstraram uma fidelidade inabalável a Deus, arriscando a perder as próprias vidas para que o nome do Senhor fosse glorificado. A recompensa disso será no preservar a vida física e na certeza da vida eterna escondida no mesmo. Então, nós vimos que eles só foram libertos, eles só conseguiram anunciar, né, o poder de Deus e o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, nosso Deus, porque eles eram fiéis, porque eles tinham essa convicção, né, que por nada eles deveriam trair o nosso Deus. Amados intercessores, nesse tempo somos chamados a nos apropriar das armas tomadas pelo Senhor, pelos servos do Senhor mencionados na palavra. O Senhor deseja operar grandes coisas em nós através de nós. Para tanto é necessário que exercitemos a prática do louvor, a força do anúncio e a grandeza e a simplicidade que há na fidelidade. Pois é fiel aquele que ama e, por consequência, recebe todos os frutos desse amor. Assim como Sidraque, Misaque e Abdenago somos impulsionados a sermos servos fiéis a Deus e a não trair, a não abandonar e não estabelecermos outros deuses e senhores em nossa vida, a estar com Ele em oração, a orar em cada instante e a cada momento e não trocá-lo por outras coisas, outras pessoas, a não renunciá-los e nem abrir mão dele em nossa vida. Também somos exortados a louvar, mesmo nas dificuldades, nas situações de morte, nos impossíveis que se levantam em nossas vidas. E, por fim, ora, somos convidados a fazer da nossa vida o mais belo anúncio que será possível se contemplar, pois através da força da oração somos tomados pelo Espírito Santo e ele faz de nós os seus tempos vivos e ora em nós de maneira absurdamente poderosa que se faz impossível não receber esse anúncio. Então, que nós possamos entender, né, esse RNI de 2025, esse de janeiro de 2025, que Deus vem nos ordenar, né? Intercessor, vai e anuncia-lhe que eu te ordeno. Então, nós temos essa ordem desde o início, desde do início do ano, né? Então, que eu e você possamos tomar posse dessa palavra, desse entendimento que o Senhor vem nos trazendo, para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos dentro do nosso grupo de oração. Então, nós vamos terminar aqui para o vídeo não ficar muito longo, e que nós possamos repassar esse vídeo para os intercessores, né? Que nós possamos aí ter essa fidelidade àquilo que o Senhor nos chama, né? Eu agradeço a cada um de vocês que ficou até o final desse vídeo. É a primeira vez que eu estou gravando aí o vídeo sobre o RNI. Desculpe algumas falhas, mas com o tempo nós vamos melhorando, né? Nós temos que ter essa certeza de que quando a gente dá um passo, o Senhor faz o resto, né? O Senhor faz o resto, não. O Senhor completa tudo aquilo que é necessário. Ele só precisa do nosso sim, ele só precisa que a gente inicie para que ele possa nos conduzir, né? Então, que nós possamos, nesse sentido, receber essa graça desse RNI do mês de janeiro de 2025. Para que vocês recebam esse anúncio aí da minha parte, né? Então, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo RNI de fevereiro de 2025.